São Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toma o seu lugar em nome de Jesus Cristo. Toma o seu lugar. Exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças ao nome do Senhor. Eu não quero, meus irmãos, entrar na questão Pedro, pedra, Petrus e Petra. Mas é evidente que a igreja é edificada na pedra, Petra, que é Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram. Mas é outra história. Eu quero falar aqui, meus irmãos, sobre a questão da igreja. Quero falar a questão da confrontação. Quero falar a respeito das portas do inferno, que é a porta do mal, né? Não é, que é a porta das coisas ruins, a porta das grandes prisões. E explicar para a igreja por que eu entendo. Talvez alguém possa entender, tipo, não, a igreja é atacada noite e dia e coisas assim. Mas é claro, podemos até, por que não? Podemos até dizer, podemos. Mas eu quero dizer a vocês o que eu entendo particularmente sobre a questão de as portas do inferno. Para que é feita uma porta? Quando você põe porta na sua casa, você põe a porta, você entra e a porta serve para, você fecha a porta, você fica protegido ali. Não é verdade? Alguém coloca porta em casa para ficar assim de enfeite, aquela porta ali, enfeite. Não, a gente coloca portas porque nós precisamos nos proteger. Mas não é interessante que a Bíblia Sagrada, ou seja, o próprio Senhor Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Portas do inferno, todo o poder do mal, tudo que representa perdição, morte, tudo que representa coisa ruim, portas do inferno. Talvez a expressão portas do inferno tenha sido usada pelo Senhor Jesus, que ele estava em Cesareia de Filipe, e segundo estudiosos, arqueólogos, historiadores, havia ali um tipo de uma caverna, que dessa caverna fluíam águas, eram também onde tinham grandes nascentes, principalmente algumas nascentes, alguns chegam a dizer que as nascentes do Jordão, e algumas pessoas chegavam a dizer que ali era um portal, algo assim meio que espiritual, que tinha a sensação que havia ali um portal onde as pessoas adentravam ao submundo. E talvez por questões de tradição, o Senhor Jesus tenha se utilizado dessa palavra, portas do inferno, que para nós são as portas do mal, as portas das coisas ruins. A cidade de Cesareia era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade incrivelmente de cultura pagã, de cultura demoníaca, de adorações e mais adorações a todo tipo de coisa ruim que vocês possam imaginar. E Jesus estava exatamente nesse ponto. E o que Jesus falou naquele tempo, meus irmãos, com toda a representatividade que pudesse ter naquele exato momento, isso remete a nós, pura e simplesmente, o Senhor Jesus dizendo o que Ele quer de nós. Nós, como igreja, temos de destruir as portas do inferno. Você, mas irmão Lorival, destruir as portas do inferno, isso é totalmente antibíblico. Primeiramente eu quero dizer a vocês, não é assunto para hoje também, eu não estou falando de Hades, não estou falando de Sheol. Houve um momento no Novo Testamento, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada passou a classificar de forma a nós entendermos que o inferno realmente, nós podemos ver representado no lago de fogo, depois do julgamento, mas é aquela história, a sua vida está um inferno, está tudo de ruim, isso é um inferno. Para que se entenda um pouco melhor. E a colocação de Jesus em relação à igreja: edificarei a minha igreja. Vocês acham que nos tempos modernos nós não temos prisões e portas do inferno que estão fechadas e tem prisioneiros lá dentro que precisam ser libertos? Eu perguntei a vocês para que serve uma porta, e vou fazer outra pergunta para vocês.
vocês acham, meus irmãos, tudo é uma questão de nós, não é uma questão literal, mas vocês acham que o inimigo colocaria uma porta no inferno para as pessoas não entrarem no inferno? Ou vocês acham que o inimigo faria uma porta no inferno para as pessoas não saírem do inferno? Pensa um pouquinho, vamos lá, 30 segundos para vocês pensarem, vamos. Porque não faria sentido eu dizer a vocês: eis que Satanás colocou uma porta para que ninguém por acidente caia lá no inferno, entre. Não. Na verdade, Satanás, o que ele quer mesmo é colocar as pessoas no caminho do mal. A Bíblia diz que ele não vem senão roubar, matar e destruir. É um papel dele causar coisas ruins, transtornos, separações, divisões, vícios, morte, tudo enquanto é tipo de coisa ruim. Ele não vai colocar uma porta para as pessoas não sofrerem um acidentezinho com tudo isso que eu falei. Não, para esse tipo de coisa a porta do inferno está escancarada. Por isso que eu estou dizendo a vocês, é tempo de colocar abaixo as portas do inferno. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja é que a igreja que Ele edifica, que Ele edificou, seria uma igreja, meus irmãos, que certamente atacaria, também se defenderia, mas nesse exato momento, o que o Senhor Jesus está dizendo é: todas as pessoas que estão prisioneiras, todas as pessoas que estão encarceradas por qualquer tipo de coisa maligna, ruim, destrutiva, que leva à morte eterna, é obrigação da igreja partir para derrubar essas portas, porque elas não poderão prevalecer contra a igreja. Jesus quer que nós destruamos essas portas. Jesus quer que nós destruamos essas prisões. Quanta gente, meus irmãos, não sabe, mas está debaixo dessa, ou seja, atrás dessas portas que o diabo fez. E quantas pessoas estão na igreja e não entendem que nós fazemos parte do exército que Deus tem levantado e tem enviado para essa guerra, para derrubar essas portas e para tirar as pessoas que estão oprimidas. Você foi convocado para uma batalha. Você foi convocado para, juntamente com Deus, ver cair por terra todas as portas que estão aprisionando pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação ruim. Nós temos a garantia da vitória. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Nós temos de ter então uma mente vitoriosa. Você tem mente vitoriosa ou não? Tem? Que tipo de mentalidade você tem quando você se vê desafiado por alguma coisa? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de fortaleza. Deus nos deu espírito de poder. E por que razão nós teríamos espírito de poder, de fortaleza, se não fosse para atacar o adversário? Nós não podemos passar o resto da nossa existência dizendo que somos igreja, se nós só ficamos na defensiva tentando nos defender. É tempo de colocar abaixo as portas do inferno que estão aprisionando a nossa própria família, e nós não temos tomado uma atitude de igreja. Paulo fala que a nossa guerra não é carnal, as nossas armas também não. Paulo fala em 2 Coríntios 2:3, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, quanto mais de portas. Tem gente sofrendo, tem gente, meus irmãos, que se nós não agirmos como igreja, tem gente que morrerá perdida, morrerá abatida, morrerá na humilhação, morrerá nas drogas. Tem um monte de gente que está aguardando o mover e a ação da igreja. O Senhor Jesus está dizendo muito claro: eu sou a pedra e vou edificar a minha igreja edificada nessa pedra. Ela não perderá a batalha contra o inferno, ela não perderá a batalha contra as prisões de Satanás. Eu quero que, se você tem coragem, porque se você não tem coragem, você não vai dizer isso. Você é a igreja do Senhor ou você não é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Quem faz parte da igreja invisível? Levanta a mão e diga: eu, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você tem coragem, eu gostaria que no seu coração você falasse hoje, nesse momento:
começa através da minha vida uma verdadeira operação para colocar abaixo as portas do inferno que aprisionam pessoas que eu conheço. Você tem coragem? Você tem coragem? Começa uma operação para a libertação das pessoas que estão oprimidas. E mais uma vez eu repito a vocês, é uma questão de fixação, eu gosto de falar isso. Não é literalmente, não necessariamente tem que ter a porta, mas é evidente que o que o Senhor Jesus está dizendo é: a igreja deve partir para cima das prisões satânicas, sejam essas prisões quais forem. A igreja tem de partir para cima, porque essas portas, essas prisões, essas fortalezas não resistirão no poder de uma igreja que foi edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos fracos, quantos oprimidos, quantos estão morrendo? Igreja, você é forte, você não é fraca, não. É hora de colocar abaixo essa porta do inferno que tem incomodado você, que tem trazido desconforto a você, e não dá para passar pelo estado do conformismo, não dá. Abra os seus olhos, porque Deus está te convocando hoje para uma grande batalha. Deus está te convocando para uma grande batalha. Porta, meus irmãos, usando o termo que o Senhor Jesus usou, porta normalmente é uma questão de arma de defesa, mas só que nesse caso não é uma posição necessariamente de defesa para que não se entre, mas é uma posição de defesa para que não se saia. E vocês vão ver, meus irmãos, biblicamente falando, algumas ocasiões, principalmente quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, os primeiros demônios que foram expulsos pela Bíblia, ou seja, através da Bíblia, os primeiros demônios que foram expulsos por Jesus, a Bíblia diz que alguns chegaram a gritar palavras como: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir. Está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem? Nós não ignoramos os ardis de Satanás, e o Senhor Jesus se manifestou para quebrar todas as armadilhas do diabo, e o diabo reconheceu isso quando disse: viestes nos destruir, viestes acabar conosco. É uma questão de ataque, porque o diabo estava ali acomodado, aparentemente nada iria acontecer com todas as prisões que ele estava impondo sobre as pessoas, com a morte que ele estava impondo sobre as pessoas. Mas de repente o diabo olha para Jesus e diz: o que nós temos contigo? O Senhor veio acabar conosco, o Senhor veio nos destruir. Quem é a igreja, diga amém. É espiritual, mas olha para você. Se o inimigo olhasse para você agora, o que ele veria? Será que o inimigo veria em você o Senhor Jesus Cristo? Será que o Senhor Jesus Cristo está morando dentro do seu coração, a ponto do inimigo olhar para você e identificar que você tem um habitante interior, e esse habitante é o unigênito Filho de Deus? Olha para você. Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Irmãos, sentem-se, por favor. Não deixa o diabo. Nós estamos lutando contra o diabo. Deixa lá depois. Será que se o inimigo olhasse para você, ele identificaria a presença de Deus na sua vida? Deixa para depois, meus irmãos, deixa para depois, deixa ele ouvir aí. Há de se entender, nós estamos falando contra o diabo, e é evidente que o diabo quer tirar a atenção dos outros. Vamos ser sábios. O diabo não quer que vocês ouçam isso, porque o diabo não quer que vocês entendam que, sendo igreja, vocês têm o poder, igreja edificada, para lutar e fazer cair as fortalezas do inferno, fazer cair as portas que têm aprisionado tanta gente. Como igreja, vocês têm esse poder. Quando a Bíblia fala igreja, meus irmãos, a Bíblia não está falando essas colunas. A Bíblia não está falando esse teto, essas luzes. A Bíblia está falando nós. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo.
Nós somos a igreja. E o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Se nós somos igreja, o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor. Está na hora de nós nos dispormos a essa batalha, a esse desafio. Se Satanás tem colocado muralhas, se Satanás tem instituído portas, é porque ele não quer que as pessoas que estão lá saiam para fora. E cabe a nós, como igreja, ir lá no poder do joelho da oração, clamar a Deus e ver explodir as muralhas malignas, e ver liberto o povo que está em cativo, ver liberto o povo que está escravizado por tanta coisa ruim que o diabo tem colocado sobre elas. Se você é a igreja, esse é o seu papel.